Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café nessa quinta-feira. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, dá essa moral, não esquece, passou, se inscreve, dá uma olhadinha, ativa as notificações e, claro, sempre comenta para aumentar o nosso engajamento, para que outros vascaínos se juntem ao nosso time. Eu fui fazer um levantamento para saber por que o Ramon Dias não escala os meninos, né? O Vasco tem uma história muito bonita com a base, os crias, a base forte. O vascaíno sempre se orgulhou, e a história mostra isso, que a base sempre trouxe grandes jogadores, revelou grandes nomes para o time principal. Vamos lembrar o maior de todos, Roberto Dinamite. Numa sequência, Romário, Giovani, Mazinho, Acácio, alguns vieram já no final da formação, mas jogadores que vieram da base, Carlos Germano, Pimentel, Valdir, Ian, Gian, Thales Magno, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Paulinho. Gente, eu vou falar tanto jogador aqui que o vídeo vai ter mais de 10 minutos só falando dos nomes que se destacaram, vindos da nossa base. Presidente Pedrinho, Felipe. Aliás, em todo o time campeão, a história mostra isso. O Vasco tinha jogadores vindos da base. Ricardo Rocha, que é o nosso comentarista aqui do canal, está emprestado para a TV Bandeirantes, mas vai voltar em breve. Ele sempre conta essa história. Na final de 94, no tricampeonato, o time base, o time titular, tinha 7 jogadores da base. Quem era de fora? Ele, Rocha, Alexandre Torres, Luizinho Quintanilha e Denner. Denner faleceu. Luizinho tomou cartão, estava suspenso na decisão contra o Fluminense. Ou seja, entraram em campo 9 jogadores formados na base. Só a zaga não tinha sido formada em São Januário. Pô, Azevedo, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a história, a essência do Vasco está em buscar jogadores da sua base. Uma base que sempre revelou grandes talentos. Na década de 90, nos times vitoriosos, além do Edmundo, um ícone, Pedrinho, Felipe, que foram se juntando a Carlos Germano, que já tinha rodado, já estava mais experiente, mas sempre a base deu um suporte para o time. Nas mãos do Ramon Dias, a gente não tem visto isso. Para que você tenha uma ideia do atual elenco, quem tem mais assistências é o Rossi. Depois dele é o Piton. O quarto jogador com mais assistências é o Eric Marcos, com 5, do atual elenco. Eric Marcos e Ryan, cada um fez 2 gols com a camisa do Vasco no profissional. Só que eu fui levantar os números desses 2 jogadores na temporada 2024. Porque a gente se pergunta, olha para o banco, pô, tem Rossi, tem Serginho, tem David. Por que o Ryan não está ali? Por que o Eric Marcos não está ali? Na semifinal, eles nem no banco foram. Até a terceira rodada, em que os moleques jogaram, eu nem fui olhar a ficha. Eu fui olhar a partir da 4ª rodada, em que todos estavam à disposição do Ramon Dias, porque o time estava no Uruguai, lembra? Então vamos lá. Da 4ª rodada, que é o jogo do Bangu, até o jogo com a Portuguesa, estou dizendo fase de grupos, né? Aquela fase inicial da Taça Guanabara. Foram 8 jogos. 4ª rodada até a 11ª. Dos 8 jogos, o Ryan foi relacionado 7 jogos. 2 ele foi titular. Os outros 5 ficou no banco. Só entrou em 1, exatamente na 4ª rodada contra o Bangu. O Eric Marcos, dos 8 jogos, 6 ele foi relacionado. 1 como titular, 5 no banco e só entrou em 1, na derrota para o Nova Iguaçu por 2-0. Paixão, atacante, dos 8 jogos foi relacionado em 2 e não entrou em nenhum. Gente, o que falta para que esses jogadores tenham mais sequência? Porque o David está tendo sequência e não está entregando. O Rossi já teve sequência e não está entregando. Apesar de ser o líder de assistências, 9
É muito baixo. Verratti tem 16 gols. Por que que os meninos da base não entram? Ano passado, a desculpa ou a explicação era de que, cara, o time tá muito ruim, vai queimar o garoto. Mas esse ano, começou todo mundo zerado. Por que que o Ryan não teve chance? Dos 8 jogos, 2 apenas como titular. Alguém acha que colocar um garoto da base, um jogo, 2, isso será suficiente para ele ter moral, ter confiança? Claro que não. O Adson está tendo sequência, o David tem sequência, o Rossi já entrou em várias partidas, o Serginho menos. Mas por que o Ryan não? Por que o Eric Marcos não? Se são jovens talentosos que vão render frutos ao Vasco, alguma coisa está errada. Você pode dizer assim, eu acho que o Ryan não vai ser esse jogador que todo mundo espera. Eu acho que o Eric Marcos também não é. Ok. Mas isso tem que ser mostrado. Como? Consequência. Botar 1, 2 jogos, viu? Não presta não. Aí eu vou remeter lá atrás, quando quem já tentou ser jogador de futebol vai entender muito bem o que eu vou dizer. Fazer aqueles famosos testes, 3 testes, 10 minutos para mostrar o futebol. Como é? Não, a matada da bola o cara já mostra que sabe jogar. Não, para. Na base o moleque arrebenta, em cima ele não tem chance, como é que ele vai mostrar? Tem o Estrela, que não teve oportunidade. Tem o GB que está voltando. Ramon Dias, dê oportunidade para esses moleques. Será que na nossa base não tem esse atacante de velocidade que você está buscando? Será que não tem esse meia para buscar ali? O volante você quer alguém experiente, ok? Mas e o meia? A nossa base sempre foi rica em mostrar talentos. O Edmundo conta essa história que ele foi retirado da Copa São Paulo, a única que o Vasco venceu em 92, para integrar o profissional e já chegou arrebentando. Mas o Edmundo era diferenciado. Sim, mas o Ryan na base sempre foi diferenciado. Por que não dar oportunidades no plural? E o campeonato estadual era ótimo para isso. Mas eles não tiveram. Agora vem mata-mata de Copa do Brasil e começar campeonato brasileiro. Será que agora eles vão ter chance? Perguntas para o Ramon Dias. Fato é que ele já demonstrou não ter muita paciência ou gosto pelos garotos da base, pelo menos no Vasco da Gama. Mas basta lembrar que ele, Ramon Dias, um dia foi um garoto de base, no River Plate, por exemplo. É para pensar. Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Se inscreve no canal, hein? Dá aquela moral. E escreve aqui. É a nossa base. Tem ou não tem talento para mostrar em cima? É só deixar aproveitar que nós temos realmente garotos muito talentosos. Um grande abraço e até mais tarde.